Oi, tudo bem? Você sabe que um dos temas mais polêmicos e mais contraditório que existe hoje no nosso meio é o dízimo. E é isso que eu gostaria de abordar hoje com vocês. O que é o dízimo? Em outras palavras, resumindo aqui. O dízimo, ele é um tratado entre Deus, Moisés e o povo de Israel. O dízimo é uma lei que Deus e Moisés imputou ao povo de Israel. Israel são 12 tribos, 11 tribos cuidavam das coisas comuns, que é trabalhar, cultivar, ter família, cuidar da família, e uma das tribos, a tribo de Levi, era um responsável pela parte religiosa, pela parte espiritual do povo. Então a tribo de Levi, os membros da tribo de Levi, filhos de Arão, eles cuidavam das partes espirituais. E como eles cuidavam das partes espirituais, eles não trabalhavam. Então, qual que era o tratado ali, o acordo? Israel vinha, tirava 10% da sua colheita de arroz, de trigo, de legumes, de frutas, e tiravam 10% e entregava nas mãos dos levitas. Era assim que funcionava. E aqueles levitas, eles se alimentavam, cuidavam, estocavam ali para eles e distribuíam ali para viúvas, para forasteiros, fazia obras sociais também. Então o que é o dízimo? O dízimo é da lei. É um tratado entre Deus, Moisés e o povo de Israel. Se nós queremos trazer o dízimo para nós, para a igreja hoje, será que é válido? Você tem dúvida disso? Olha, o dízimo, ele pode ser usado para a igreja hoje? Pode. Mas como? Se a igreja, se uma instituição religiosa, uma organização religiosa, eles entenderem que o dízimo, não como lei, mas como uma ferramenta, um caminho, para manter a sua obra e colocar ali, nós vamos nos organizar assim. Por exemplo, um exemplo aqui, eu abro uma igreja, coloca o nome da igreja ali, Jesus Cristo foi ali e já volta. Aí eu, mais alguns irmãos da mesma fé, e nós colocamos no nosso coração de se organizar assim. E conversamos com os membros. E os membros, não, vamos fazer assim. Aí cumpre-se aquela palavra, o que é concordado na terra, será concordado no céu. Houve ali um concílio e entenderam que a forma do dízimo é uma forma de se organizar assim, e assim é. Então ninguém tem nada contra isso. O errado é o que? Não é o dízimo. O errado é ter o dízimo como lei. Porque nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça. Né? Aqui em Tiago, verso capítulo 3. Em Gálatas 3, verso 10, diz assim: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as escrituras sagradas dizem: quem não obedece sempre em tudo o que está escrito no livro da lei, está debaixo da maldição de Deus. Então, se a gente quiser viver pela lei, a gente vai ter que cumprir tudo, o pacote todo. Não matar, não roubar, não adulterar, devolver o dízimo, guardar o sábado. E ninguém consegue dar conta dessa demanda. Então, se a gente quer viver, olha, o dízimo é lei, é para nós. Se a igreja quiser viver pela lei, a igreja estará debaixo de maldição, segundo as escrituras. Por quê? Porque a igreja não dará conta dessa demanda. Agora, o dízimo ele é uma ótima ferramenta, se eu posso dizer assim, para abençoar a obra de Deus. O problema não é o dízimo, o problema é o devorador, o migrador e o cortador. Porque as pessoas davam alimento e existia gafanhotos mesmo, que ia lá e Deus ele se comprometia em não permitir que os gafanhotos destruíssem ali os alimentos de Israel. E muitas pessoas trazem isso hoje em sentido figurado, que são espíritos, que se eu não devolver o dízimo, vai vir um espírito aqui, a minha vida financeira vai ser destruída. Isso é errado, por
E por que é errado? Porque Jesus afirmou bem alto e gritou e disse aos discípulos, olha, eu, filho do homem, não veio destruir a vida dos homens, mas veio salvá-los. Então o problema não é o dízimo. O problema é o devorador, o cortador e o migrador. O problema não é o dízimo, o problema é se você usa como dízimo como lei para a igreja. Aí alguém pode falar, ah, mas Jesus falou lá em Mateus 23, quando ele estava falando dos fariseus, que é para os fariseus que guardavam o dízimo até da hortelã, fazer essas coisas também. Vocês engolem um camelo e com um mosquito. Fala, ó, vocês têm que fazer essas coisas também. Sim, mas o contexto era judaico. Jesus também disse, curou um leproso e falou, vai ter com um sacerdote. Então por quê? Então, se a gente tiver que guardar o dízimo, a gente também, quando a gente for curado, a gente tem que ir lá procurar um sacerdote e soltar uma pomba, como dizia a lei de Moisés. Então por que Jesus mandou aquele leproso ir ter com o sacerdote? Porque um contexto era judaico, ele estava lidando com o povo judaico. Ele estava lidando com o judaísmo. Então, esse versículo que as pessoas muitas vezes afirmam, colocam ali Jesus como, olha, mas Jesus disse aqui, olha, também tem que devolver o dízimo. Não, Jesus estava falando aos judeus. Tá bom? Agora, o dízimo sim é uma ótima ferramenta de uma boa administração, com certeza. Se uma igreja se organizar assim, nós vamos nos organizar assim, e quem quiser fazer parte da nossa membresia, quiser, né, sem excessos, porque o problema, meus irmãos, o evangelho não é obrigação, o evangelho é leve, o evangelho não é pôr carga, mas é tirar carga, o evangelho não é impor, o evangelho é expor as verdades. Então muitas das coisas, às vezes a ferramenta é boa, mas a forma que é usado, que é ensinado ao povo, né? Então o dízimo ele é importante para a igreja. E se uma igreja se organizar assim, quem vai no mundo falar, mas nós queremos nos organizar assim, nós queremos abençoar a obra de Deus assim, quem vai ser contra? Só se for louco. Agora, o que é contra é o quê? É uma pessoa, por exemplo, não é casada e não pode se batizar porque não é casada no papel, mas pode dizimar. Ou uma pessoa, por exemplo, está desempregada, apertada, com um monte de coisa ali, e se não dizimar, perde o seu cargo de obreiro. Sabe, essas imposições, essas coisas que muitas das vezes tem no sistema religioso, essas coisas não edificam em nada, só traz tristeza. E Jesus não veio aqui trazer tristeza para a gente, Jesus veio aqui nos trazer alegria de abundância, vida com abundância. Então o dízimo, as coisas de Deus têm que ser coerentes. Para que é o dízimo? É para abençoar a obra de Deus, mas conforme a lei, não, nós só estamos trazendo aquela ferramenta, porque é uma ferramenta muito boa e nós vamos aplicar também para a gente. Aí é legal, aí é top. Agora, quando tem cortador, devorador, migrador, imposição, vou tirar seu cargo, vou te tirar, sabe, expondo a pessoa, porque não é, essas coisas não é de Deus. Essas coisas já ultrapassou o evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios, capítulo 9, verso 10. E Deus que dá semente para semear o pão, para comer, também dará a você todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e dê uma grande colheita com resultados de generosidade a você. Né? Ele fará... O 7. Que cada um dê a sua oferta conforme... que é o 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação. Mas está falando de oferta. Está falando de oferta, está falando de recursos, está falando de valores. Conforme você propôs no coração. O evangelho é livre. O evangelho não tem carga. O evangelho é liberdade para refletir, para entender. Eu quero agradecer a Deus com os meus dízimos, com as minhas ofertas.
é aquilo que eu proponho no meu coração. E cada um tem a sua generosidade. E cada um vai crescer. Às vezes eu não posso ser uma pessoa tão generosa hoje, mas amanhã eu posso ser uma pessoa mais generosa do que eu era ontem. E aí é o meu crescimento pessoal com Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Então, o que é o dízimo aqui, encerrando? O dízimo é um tratado da lei entre Moisés e o povo de Israel. Não é uma lei para a igreja hoje, mas é uma ótima ferramenta para quem souber usar ela com sabedoria, com graça, com leveza. É isso que serve o dízimo. É uma ótima ferramenta para a igreja hoje. Então, se você é dizimista, né, e tem sido abençoado, e tem aquela generosidade, e levar adiante ali, né, aonde você congrega, continue, faça isso com alegria, continue fazendo conforme você propôs no seu coração mesmo. Isso é lindo, e eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando ainda mais, né? Não porque é uma barganha entre você e Ele. Deus não faz barganha. Traz o dízimo aqui, senão não te abençoo. Não. É porque Ele está vendo a sua generosidade. Isso sim é evangelho. Isso sim é evangelho. Evangelho não é maldição. Evangelho é salvação. Evangelho não é imposição. Evangelho é reflexão. Levar o povo à reflexão e crescer. Tirar esse humano egoísta, esse humano mesquinho que a gente muitas das vezes nós somos, e nos transformar num humano mais generoso, preocupado com a dor alheia. Amém? Deus abençoe. Continue nessa caminhada aí, firme com Jesus.